Meu nome é Daniela Balbina, como a Devise já ficou na dúvida aí, né? É um nome composto mesmo, né? Então, minha mãe quis homenagear minha bisavó e colocou esse Balbina no nome. Eu sou contadora e eu sou especialista em organizações sem finalidade de lucro. Eu atuo nessas organizações na área da controladoria e da governança corporativa. Tenho alguns aninhos aí, mas eu tenho essa cara de jovem, né, Ivone? Essa cara de jovem. Mas é a minha especialidade na área da contabilidade, com as organizações que a gente chama do terceiro setor. E eu vou falar aqui para vocês da cultura do incentivo. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, rapidamente, para a gente falar da cultura do incentivo. E nesse momento em que se abre o prazo para que a gente preencha nossas declarações de ajuste do imposto de renda, né? O prazo começou dia 1º de março, e ele vai até 30 de abril, nosso grupo achou pertinente a gente falar um pouquinho da cultura do incentivo, né? Então, o que é a cultura do incentivo? Os fundos especiais são fundos que foram criados lá em 64. E aí a gente percebe hoje que a cultura do incentivo, mesmo após tantos anos de criação desse fundo, que ela não existe. E como que a gente cria uma cultura? A partir da formação dos hábitos, a partir da formação da rotina. A gente não faz uma declaração de imposto de renda todo ano? Por que a gente não faz uma destinação desse imposto de renda todo ano? Porque não há essa cultura. Eu vejo, é engraçado, gente, que nessa época eu vejo um monte de palestras sobre destinação, cada vez mais eu fico muito feliz com mais pessoas realmente entrando nessa campanha de incentivo para que isso torne uma cultura. E com participação da Receita Federal, né? A Receita Federal é o órgão que fiscaliza a arrecadação do tributo, não sei se vocês sabem. E a Receita Federal participa dessas campanhas junto. Toda vez eu fico pensando assim, a Receita participa junto, por que a gente realmente não tem uma cultura de incentivo? Será que realmente somos incentivados a destinar? Muitos não são incentivados porque nem têm noção do que significa isso que eu estou falando, né? Então, o que é, Daniela, uma cultura de incentivo? Uma cultura de incentivo é o momento que isso vai tornar hábito da nossa população, da nossa sociedade. Então, assim como eu sou obrigada, eu já sei que eu tenho que fazer declaração do imposto de renda, eu vejo nessa época que um monte de gente me procura, um monte de gente faz perguntas, jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, né? Eu também tenho muito acesso aos jovens, muitos jovens dizem, ô Dani, eu tenho que fazer alguma coisa agora na declaração do imposto de renda? Então, essa questão da cultura é muito importante para que a gente realmente efetive os fundos especiais como fundos arrecadadores de tributos e de doações diretas. Para quê? Para que a gente, enquanto cidadão, decida a política que a gente quer que seja executada na nossa comunidade, no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Então, os fundos foram criados em 64, imagina. Lúcio, vou te chamar toda hora para você me ajudar aqui na apresentação, porque eu sempre gosto de um apoio. Pensa, 64, olha quantos anos, vamos fazer conta, mas a gente já sabe que é bastante tempo para a gente não ter uma cultura, né? E para que eles criaram os fundos? Os fundos realmente são contas bancárias hoje, né? Se fosse lá no passado, a gente ia falar que é uma caixinha de guardar dinheiro. Hoje a caixinha de guardar dinheiro está no banco. E ele é formado a partir de uma renúncia fiscal. Ou seja, o tributo que ia para o governo, ele não vai para o governo e vai para essa conta corrente que a gente chama de fundo. Hoje, quando eu estou com meu dinheiro na minha conta corrente sobrando, o gerente do banco fica atrás de mim, olha, aplica aí no fundo, aplica no CDB, aplica não sei onde. Então, é mais ou menos assim. É o governo com o dinheiro todo, a arrecadação do tributo todo que ele faz, e a gente falando assim, olha, 6%, 3% desse recurso, deixa a gente destinar, deixa a gente utilizar aqui em políticas públicas, deixa a gente colocar o nosso ponto de vista para o uso desse recurso, mas a gente não faz, né? Então, o que eu quero dizer com essa questão da cultura do incentivo? Que a gente precisa trazer isso para as nossas discussões, a gente precisa falar disso, mesmo que a gente não faça declaração do imposto de renda. A gente precisa se preocupar com isso o tempo inteiro. E aí preocupar, como o Lúcio colocou, porque a gente vai ajudar a fazer a ação social e aqui no Rotary é um dos nossos objetivos. Ok, mas eu acredito que a maior preocupação é a nossa possibilidade de executar um exercício próprio do cidadão, que é definir onde vai ser aplicado o recurso que ele está entregando para o governo.
né? A gente abre mão disso, né? A gente não, pode aí, governo, já usar do jeito que você quiser. E esse recurso, principalmente o imposto de renda, que nos é permitido fazer essa destinação, é um imposto que ele incide sobre qualquer renda que qualquer cidadão tenha ou que qualquer empresa tenha. Então, você produziu renda, você é tributado, né, no imposto de renda. E o imposto de renda, ele é um imposto que vai direto para o governo federal, né, do governo federal que vão ser aplicados nas ações que o governo federal decidir. Então, pensa, a gente poder decidir que antes do dinheiro para lá, que ele venha para esses fundos, que venha para a nossa cidade, que venha para o nosso estado. É uma opção muito bacana da gente fazer, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Criar cultura. Para criar cultura, precisamos formar hábito, formar rotina, né? E para formar rotina, a gente tem que conhecer. Os fundos, como eu disse, então, eles são constituídos de dinheiro mesmo, de recurso, dinheiro que vem principalmente da arrecadação, dessa renúncia fiscal que o governo faz. E esse fundo ele tem que ser administrado por alguém, né? Esse fundo ele vai ser gerido por conselhos de direitos. Então, os conselhos eles são montados, né? Eles são criados a partir da legislação. Então, no caso nosso que a gente está trabalhando aqui, com incentivo para os fundos do idoso e para os fundos da criança e do adolescente, os conselhos eles têm que ser constituídos com representantes do governo e com representantes da sociedade civil. Então, quem compõe os conselhos são gestores desses recursos que o governo renuncia e que a gente destina. Então, a sociedade está ali, efetivamente, representando nós, contribuintes, nós, cidadãos, e o governo está representando a parte dele porque ele é interessado no assunto. O dinheiro não é do governo, né? Então ele também está ali de olho para saber aonde esse dinheiro vai ser aplicado. E aí os conselhos eles se formam tanto em nível municipal, quanto em nível estadual, quanto em nível federal. Tá? E os conselhos vão ser responsáveis para quê? Monitorar a realização das atividades, monitorar a execução da política pública, monitorar a boa aplicação do dinheiro. Então, olha para vocês verem, eu já falei de duas esferas de fiscalização desse recurso. Uma, a própria Receita Federal, e outro, o Conselho. Então, o dinheiro fica solto aí numa conta bancária? Não. O dinheiro, ele fica monitorado, fiscalizado e bem cuidado. Tá certo? No caso das crianças e dos adolescentes, a gente teve a constituição do fundo lá atrás, mas a gente teve uma regulamentação a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que veio constituir os conselhos e veio também elaborar a direção das políticas públicas para crianças e adolescentes. Então, o objetivo do Fundo da Criança e do Adolescente hoje, que a gente chama de FIA, mas o nome correto, né, ou a sigla correta é o FDCA, que é o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele tem como principal objetivo financiar projetos que vão garantir promoção, proteção e a defesa dos direitos dessa criança e desse adolescente. A pessoa física, quando fizer a sua declaração pelo modelo completo, que é aquele modelo das deduções legais, que a gente vai colocar despesas que a gente tem com dependentes, com educação, com saúde, etc., quem faz nesse modelo, ele pode destinar 3% do imposto devido. Nós vamos mostrar daqui a pouco, o Tião vai mostrar, como que a gente não tira nada do bolso do que a gente já tiraria. Então, se eu vou pagar R$100 de imposto, R$3 eu posso destinar. E aí vocês falam assim, Dani, mas é pouco demais. Também acho. E aí eu volto uma pergunta para provocar vocês. Tem incentivo nisso aí? E aí nós vamos ver o desenrolar do processo, que no final eu quero ver se vocês vão falar se realmente é uma cultura de incentivo ou não incentiva a gente a fazer nada disso. Em relação ao fundo do idoso, né, o nosso cuidado aí com nossos jovens há mais tempo, a gente tem a captação dos recursos, que também têm que ser aplicados exclusivamente em ações, programas, projetos e atividades voltadas ao atendimento da pessoa idosa, novamente, sob supervisão do Conselho de Direito do Idoso. A pessoa física também pode destinar parte do seu imposto, ela pode destinar mais 3% do seu imposto para o fundo do idoso da sua cidade, se não conhece da sua cidade, do seu estado, ou destinar para o fundo federal. Quem realmente recebe o recurso do fundo? Quem realmente vai pegar o dinheiro e vai executar? Vai fazer uma aula? Vai fazer uma condição de proteção para o idoso? Quem executa o recurso, gente, são as
OSCs ou as ONGs. Elas são as verdadeiras beneficiadas que podem pôr a mão no dinheiro. Então, a criança pode ir lá pegar o dinheiro? Não. O idoso pode ir lá pegar o dinheiro? Não. O dinheiro só sai do fundo para as entidades. E as entidades, para poderem acessar os recursos, elas têm que ser inscritas nos conselhos. Por que que isso é importante? A gente não falou lá atrás que a Receita Federal fica de olho nesse dinheiro, os conselhos também têm que ficar de olho nesse dinheiro. Então, os conselhos eles têm que se resguardar que as entidades são entidades sérias, são entidades que efetivamente fazem as atividades que estão sendo propostas, né? Que as entidades vão prestar conta dos recursos que elas estão utilizando. E hoje a gente fala que as entidades são as maiores responsáveis pela captação desse recurso. Porque o que a gente vê hoje é as entidades realmente saindo aí nas ruas, saindo pela sociedade, promovendo essa cultura do incentivo, né? Os próprios conselhos, às vezes, não têm essa capacidade, né? Então, as entidades que vão lá, olha, está na hora, faz aí a sua destinação. Então, como que eu posso garantir que o recurso vai chegar para a entidade, Dani? Você falou que ele vai para uma conta corrente que está no conselho, então a entidade não põe a mão diretamente. Isso mesmo, ela não coloca a mão diretamente. Então, quando eu faço a minha declaração, que eu imprimo o DARF relativo a essa destinação, a gente vai lá e fala para a entidade, olha, esse recurso aqui que eu destinei do meu imposto de renda, eu quero que você seja a entidade beneficiada. Então, eu informo para ela via e-mail, eu mando uma cópia do comprovante do documento que eu fiz a destinação, para quê? Para que a entidade chegue lá no conselho e fale, olha, uma parte desse recurso aí que você está recebendo, o contribuinte quer que eu faça o trabalho com ele. Então, isso facilita o acesso do recurso às entidades. Então, é importante também que a gente inclua esse passo depois que a gente efetivamente faça a destinação do imposto de renda, tá? Essa ação de escolher uma entidade é obrigatória? Ela não é obrigatória, ela é facultativa, uma vez que nos instrumentos de destinação, que é o programa da Receita, o documento de arrecadação que a gente vai fazer a destinação, eles não têm escrito o nome da entidade, eles só têm escrito o CNPJ do fundo. Mas eu posso escolher. Se eu não escolher, o que que vai acontecer, Dani? Esse dinheiro vai ficar perdido? Não. O dinheiro vai para o fundo e como a gente tem várias entidades ali, nem todas elas têm essa condição de captação, né? Conseguem chegar no contribuinte para incentivá-los a destinar para elas, esse recurso é dividido para as outras entidades que participam do conselho, que participam ali das atividades públicas do município, para elas também receberem os recursos. Então, se eu não tenho uma entidade, não conheço nenhuma, não vou destinar. Esse não é um motivo para você não destinar. O fato de você destinar para o fundo, tenha certeza, você vai estar ajudando outras entidades no seu município, né? E se você não conhece, a gente aqui do RC BH Liberdade, a gente indica 3 entidades para que você possa fazer sua destinação. Uma é o Instituto Ramacris, então você vai destinar seu recurso lá para o fundo da criança de Betim. A outra é a Fundação Sara, que ela tem 2 unidades, então a turma que é de Montes Claros pode destinar lá para Montes Claros, por exemplo, e a gente que mora aqui em BH pode destinar para a Fundação Sara aqui de Belo Horizonte, é o Sara que a gente conhece ali na Avenida Amazonas. Então a gente destina para o fundo e fala com a Fundação Sara, Fundação Sara, eu mandei esse recurso para vocês aí, ok? E do ponto de vista de um fundo do idoso, a gente indica a creche Bom Pastor, que é em Birité, e é também uma entidade que a gente conhece, que é séria, que faz a aplicação dos recursos bem feita. Então, todas essas entidades que a gente está apresentando aqui para vocês são indicações. Mas eu sou aqui de BH, né? Eu mesma que trabalho com muitas, tem outras entidades que a gente conhece aqui em BH, eu fico até apertada quando fala para indicar, né? Porque eu trabalho nessa área, eu conheço um monte. Mas tem várias outras entidades aqui em BH, vocês também que fazem o trabalho do Rotary devem conhecer, eu só chamo a atenção que elas devem estar escritas nos conselhos, porque senão elas não vão conseguir acessar o recurso, tá bem? E o que a gente pode fazer, Dani? O que a gente pode fazer para que a gente realmente tenha uma cultura de incentivo? Então, a gente entende que aqui no Rotary a gente tem uma oportunidade maravilhosa da gente conseguir fazer primeiro a destinação, né? Porque a gente pode aprender aqui com os companheiros, com os colegas, comigo. Então, a nossa meta é, para o nosso clube, por exemplo, a gente colocou como meta 100% dos nossos companheiros que fizeram a declaração pelo modelo completo, 100% vai destinar uma parte do seu imposto. Então, foi um compromisso que a gente fez entre a gente lá no RC.
O outro compromisso, vocês que estão aqui com a gente hoje fazem parte dele, a gente incentivar todos os rotorianos do nosso distrito a conhecer a cultura do incentivo, a divulgar a cultura do incentivo e, principalmente, a fazer essa destinação. Então, vocês aqui do Barro Preto, que fizerem a sua declaração pelo modelo completo ou deduções legais, lembra dessa palestra com a Dani, vou fazer a destinação. Ah, esqueci qual entidade que eu posso ajudar. Faz, gente, faz para o fundo que você achar de BH, faz para o fundo de Ibirité, faz para o fundo de Betim, faz para o fundo de Ribeirão das Neves, de Contagem, de Lagoa Santa, que vocês se interessarem em ajudar. Depois procure uma entidade para você poder avisar a ela que você quer fazer o benefício para ela, que você quer mandar o benefício para ela. Mas primeiro faça. E por que a gente tem que fazer? Para vocês terem uma ideia, aqui em BH, desses 3% que o contribuinte que paga imposto poderia destinar, só, o número é semelhante, mas é coincidência, só 3% faz. 97% do tributo que o governo arrecada, a gente poderia estar destinando para todos os fundos. Gente, são milhões de reais que a gente poderia estar destinando para as entidades aqui de BH fazerem um trabalho muito melhor do que elas já fazem. E eu tenho para falar com vocês, na área da assistência, 100% do trabalho é feito pelas entidades. Então, quando a gente fala de assistência à criança e ao idoso, só é feito se a gente tiver organização do terceiro setor, se a gente tiver organização da sociedade civil trabalhando. Se elas não trabalharem, nossos idosos, nossas crianças vão ficar à margem da sociedade, eles não vão ter uma assistência, né? Na área da educação, a gente tem aí as entidades que precisam trabalhar também. Hoje, no terceiro setor, 80% das entidades que fornecem educação para a gente no nosso país são entidades sem finalidade lucrativa. E na saúde, o próprio Lúcio já falou aí do SUS, né? Então, como que a gente, enquanto cidadão, vai ficar aí deixando de destinar um recurso para que possa ser aplicado na assistência social, que possa ser aplicado na redução real da vulnerabilidade desse público, de crianças, adolescentes e dos idosos? O Rodolfo chamou muito minha atenção para os idosos, eu não posso esquecer de falar, nós estamos envelhecendo e estamos morrendo mais tarde, então precisamos sim termos atividades, termos assistência num período maior que antigamente não tinha. Como é que a gente vai sustentar esses idosos aí, gente? Muitos idosos que não são, não conseguem ser acolhidos pelos famílias, né? Então a gente tem muito trabalho aí pela frente. Eu não quero enganar vocês, não. E aí a nossa campanha de incentivo, que é o nosso grande projeto aqui no RCDH Liberdade, que a gente está chamando de campanha de incentivo rotária. Qual que é o nosso principal objetivo? Engajamento dos rotorianos e da sociedade. Como que a gente pensa em fazer isso? Motivação interna do nosso clube e dos clubes do distrito. Estamos aqui tentando fazer isso, né? Então espero estar provocando e motivando muitos de vocês aí. Eu não consigo ver todo mundo, mas estou aqui nessa grande expectativa. O engajamento da sociedade, ele pode ser feito também com as nossas famílias e com os nossos amigos, que é isso que eu falei. Ó, tá na época da declaração, você já fez destinação? Nunca ouvi falar isso. Ai, meu vizinho, meu amigo, meu grupo do WhatsApp, nunca ouvi falar disso. Vamos começar a falar disso? Vamos ouvir mais e vamos falar mais sobre isso? Não precisa ser contadora, né? A gente pode aprender isso aqui, a gente pode repassar essa informação. A gente não repassa um tanto de informação que a gente não sabe a fonte, vamos passar a informação que a gente sabe a fonte, vamos criar efetivamente essa cultura. E para isso, a gente no clube está fazendo muito material de divulgação, então a gente está elaborando post, a gente está fazendo vídeo, a gente está trabalhando também com depoimentos de pessoas que fazem a destinação, que já fazem isso, que para elas já é uma cultura, né? Então, como que é isso para essas pessoas, para a gente também incentivar essas pessoas a fazerem essa destinação? Outra atividade, outra ação que a gente está fazendo, que também a gente conta com vocês, é ir para as mídias também, além das mídias de redes sociais que a gente está postando quase todo dia sobre o assunto, a gente está indo para a rádio, a gente está indo para a TV, a gente está indo para as mídias impressas, né? Hoje eu participei de uma eu nem sei como é que eu chamo, mas eu participei hoje do Patrulha da Rádio Super. Eu falei, gente, o que eu vou fazer nesse programa hoje?
O cara fala de polícia, o Laudivo, ele fala de tudo quanto há. De repente, eu estava lá esperando no telefone, ele me pôs no meio de um monte de chamada dele, ele falando de arma, para falar de destinação, e ele mesmo sem saber. Então, ficou ele perguntando umas coisas e eu respondendo outras. Meu objetivo era falar da destinação, e o objetivo dele era perguntar como é que ajudava as entidades. Ficamos nós dois ali num papo meio de maluco, mas pelo menos conseguimos uma entrada ali de 3 minutinhos na rádio, né? Semana passada eu consegui uma entrada de 3 minutinhos no Jornal Minas. Então, a gente está tentando aí abrir realmente essa condição junto às mídias aí para a gente falar mais desse assunto que a gente sabe que as massas conseguem ser mais afetadas com essas mídias de televisão e de rádio. Então, estamos aí abertos para poder fazer isso. E para dizer com tranquilidade, Dani, eu posso fazer isso sem nenhum problema. Você falou de Receita Federal, tem pânico da Receita Federal. Gente, não tem risco de cair na malha fina, tá? Não tem chance do recurso ser desviado. Acontece de o conselho ter algum problema, da conta ter algum problema, você sabe o que acontece? Fecha a conta, ninguém acessa. O dinheiro fica lá enquanto não for regularizado o conselho, enquanto ele não estiver montado. Então, se não tiver tudo certinho, o recurso fica lá, fica anos travado lá se for necessário, tá? Se a gente fizer destinação, a gente está fazendo coisa errada? Isso é um ato ilícito? Não, não estamos fazendo nada errado. O conselho também não faz nada errado. Então, não há uma possibilidade de a gente ter um ato ilícito ou corrupto na doação de recursos aos fundos especiais, tá? Então, podem ficar tranquilos que doar o seu imposto é completamente legal, tá? É legal do ponto de vista da legislação, que você vai estar conforme, e é legal do ponto de vista do benefício que você vai poder gerar para a sociedade, né? Que é o que a gente mais quer aqui no Rotary. Aqui eu queria apresentar meu grupo maravilhoso, colocar a foto do Rodolfinho. Eu estou precisando encontrar com ele para tirar uma foto, gente. Não tá a foto dele aqui, fica difícil. Ele não deixa a foto no WhatsApp dele, então não tem jeito de copiar a foto dele para cá. Mas o nosso grupo é formado pelo Tião, pelo Sebastião, né? Pela Ivone, que está aqui com a gente, a Edna também parece que chegou aí agora, pelo Marcos Vinícius, pelo Edgardo, pelo Nelson, pelo Rodolfo e pelo Túlio, que é o nosso presidente lá do RCBH Liberdade. O nosso objetivo é maior do que esse desse momento agora da declaração. O nosso objetivo realmente é ampliar a captação e a aplicação dos recursos, né? Porque a gente sabe que também tem um probleminha aí na gestão e às vezes no dinheiro chegar para as entidades. Então, nosso objetivo é trabalhar em toda a cadeia da destinação, para que a gente garanta realmente que a gente tenha o serviço, né, social, a parte social executada. Então, nosso objetivo começa em Belo Horizonte. Como que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo questionários para levantar o diagnóstico real de tudo isso que eu falei. Por que a pessoa não doa? Por que o outro não doa? Por que o conselho não sai para o mercado fazendo propaganda? Por que as entidades também não conseguem captar? Então, a gente montou um escopo de projeto com um diagnóstico em todas as áreas, que assim que acabar esse momento do imposto de renda, a gente vai começar a soltar esse diagnóstico para a gente construir realmente ações efetivas para alcançar esse objetivo que a gente traz para cá. A gente se reúne toda semana, se alguém quiser participar, estamos aí abertos. E aí, eu acredito que juntos a gente pode florescer. E florescer é trazer essa rotina saudável para a nossa vida de destinação, né? Coming together is the beginning. Então, estar juntos é um começo. Ficar juntos é um progresso, ainda mais nesse momento maluco que a gente está vivendo na nossa vida. E trabalhar juntos por uma causa, que é o que a gente faz aqui nesse clube, é sucesso. Quem disse isso foi Henry Ford. E eu trago aqui para vocês essa frase para motivar a gente a trabalhar com esse projeto aí. Motivar vocês a integrarem com a gente esse projeto, a compartilharem com a gente esse projeto. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero que vocês realmente se motivem, se engajem, para a gente realmente aí, ó, trabalhar junto, mãos à obra. Nos nossos canais de mídia social do Instagram e do Facebook, a gente tem colocado muito material sobre o assunto. Então, se vocês quiserem curtir, pegar, compartilhar, tá? Então, a gente está super à disposição para estar compartilhando todo o material que a gente está produzindo. Então, nos nossos canais da RCBH Liberdade, a gente tem muito material. E em relação a Daniela, eu deixo aqui também meu contato, que é o meu Instagram, contadora Daniela Balbina. Depois eu posso deixar meu WhatsApp também.
sou especialista no terceiro setor, então, no meu canal aí do Instagram, do Facebook, eu trago muita informação sobre entidade sem finalidade lucrativa, muita informação sobre projetos, sobre empreendedorismo. E é isso. Eu queria chamar agora, Lúcia, se você me der licença, o Tião para ele colocar na prática, né? Como que faz isso, né? A Daniela falou tanto, então vou ver na prática para depois vocês falarem com a gente, dar um feedback. Se realmente o negócio é de incentivar ou não. Não incentiva nada, até para a gente propor melhorias aí para a Receita Federal. Então, eu vou parar aqui o meu compartilhamento para o Tião apresentar a declaração dele aí e a gente tirar dúvida aí para vocês, se houverem. Estou super à disposição. Eu, Tião, Ivone, Edna, todo mundo aqui. Tirar dúvida de vocês. Tião, é com você. Ok, Tião, pode ir na sequência, então. Oi, gente, boa noite. É uma alegria, um prazer estar aqui, né, de novo. Vocês sabem que vocês aí são meu segundo clube, né? Então, é com muito carinho e sempre com muito amor que eu venho participar com vocês aqui. Bom, a Daniela deu um show aí e ela é muita bondade dela falar que o grupo que ela criou e que ela coordena sabe tanto quanto ela. É brincadeira, mas a gente não sabe nada perto do que a Daniela sabe. Mas é até bom eu apresentar essa parte aqui do imposto de renda para mostrar que a coisa é muito simples e que eu não preciso ser uma Daniela Balbina para fazer a coisa certa. Então, eu vou tentar mostrar aqui duas declarações que dão uma ideia interessante sobre como nós podemos fazer. Deixa eu ver aqui, eu tenho que compartilhar a tela, não é isso, Zé Lúcio? É isso, Tião. Share. Aperta compartilhar. Isso. Está compartilhado? Tá, vai para a sua declaração agora. Então, eu vou abrir a minha declaração, a Imposto de Renda 2021. Está dando para ver? Tá. Então, tá bom. Então, eu vou abrir a declaração. Eu faço aqui uma declaração de um monte de gente da família. Eu virei agora contador da família. Eu já ia falar isso, Tião. Como é que você está pegando aí o nosso mercado de trabalho? O que é isso? Vai deixar você mais pobre. Eu virei aqui contador da família. Que Toda absurdo, hora me fala, quantas? Tião, Uma, faz duas, a minha três, também, esse negócio dá muito trabalho. É. Aí o pessoal vai mandando para mim aqui, eu vou fazendo. Bom, enfim, eu vou abrir a minha declaração. E aí é o seguinte, só para mostrar um ponto interessante, o seguinte, eu tenho uma declaração no modelo completo, onde eu vou pagar R$ 2.508, bom, até o momento, né? Então, nesse lado aqui esquerdo da declaração, eu não sei se vocês estão vendo aí que a tela, espero que a tela seja grande bastante, como a Daniela disse, tem um item chamado doações diretamente na declaração. Eu clico nesse item, doação diretamente na declaração, e eu tenho lá o fundo da criança e adolescente e o fundo do idoso. Então, vamos supor que eu queira doar lá para uma das entidades que a Daniela citou. Então, eu vou criar um novo, só que na hora que eu crio o novo, o que acontece? Ele apresenta um valor aqui do lado direito, valor disponível para doação. O meu valor disponível para doação é zero. Por que zero? Porque eu já doei ano passado. Eu doei, na verdade, mais do que eu deveria. Deu um pouquinho a mais do que eu deveria. Eu já até sabia que ia dar um pouco a mais, mas eu quis doar para pegar os 6% do ano passado. Então, ele não permitiu que eu doe mais nada. Então, isso aí é só para vocês verem que isso acontece também. Então, eu já doei ano passado 6%. Tião, então é legal a gente falar nessa parte, gente, que quem fez a doação do exercício, que é o 6%, a gente não fez, aqui ó, no menuzinho doações efetuadas, você vai colocar aqui, e essa doação, ela entra como uma despesa dedutível. Então, sabe como a gente lança médico, etc.? Então, a gente lançou despesa médica e doações dependentes, etc. Quando eu coloco aqui, do ano passado, em doações efetuadas, aproveitando a deixa do Tião, eu abato a minha base de cálculo do imposto de renda. Então, quando eu faço doação no ano calendário, eu diminuo o imposto a pagar. Olha que bacana. Na declaração, eu faço destinação. Mas quando eu faço no exercício, que eu faço doação efetivamente para o fundo, que eu posso pegar o dinheiro e depositar direto lá no fundo, é isso que a gente faz. Quando eu faço isso, eu entro aqui na minha declaração de ajuste, vai entrar como dedução na minha base de cálculo.
E não precisa ser contador para saber disso, quem sabe de matemática sabe que se eu reduzo minha base de cálculo, a alíquota do imposto pode ser o que for, que ela vai automaticamente reduzir muito mais do que se eu falar somente percentual. Tá? Então, aproveitando a deixa do Tião aqui, que não é o momento agora de 6%, mas assim, depois dos 6% a gente já vai voltar com essa campanha. Depois da declaração de ajuste, a gente já vai voltar com essa campanha. Porque, na verdade, Dani, aqui no pagamentos efetuados, se olhar pagamentos efetuados, tem lá que eu doei ano passado. Eu entro com o recibo aqui. Então, isso, exatamente. Aí eu quero mostrar aqui agora uma outra declaração, que é o que vai permitir a gente ver o que está acontecendo. Então, eu vou abrir uma outra declaração, que a minha filha autorizou eu mostrar para vocês. Deixa eu pôr aqui do lado. Então, vou pegar a declaração da minha filha aqui. É o seguinte. Então, o interessante, ela tem, por deduções legais, ela é completa também. Então, ela tem a restituir R$ 1.596. Isso é o que ela tem a restituir, R$ 1.596. Observem que ela não paga, ela tem a restituir. E é melhor a completa do que a simplificada, porque pela completa ela vai ter que restituir mais. Tendo em vista que ela tem dependente, muito recibo médico, enfim, ela tem... ela já fez então a declaração já preenchi para ela, já está praticamente completa. Então, já entrei com rendimentos, já entrei com impostos, com o que ela pagou, enfim, a declaração da parte completa. Então, já que eu acabei da declaração, então eu vou lá na doação diretamente na declaração. Interessante que, se for simplificado, esse termo aqui some, quer ver? Se eu colocar aqui, acabou, ele desapareceu. A doação diretamente na declaração desapareceu, não está mais aqui. Por quê? Porque essa possibilidade de doar é só para quem dedução legal, é a completa. Então, vou voltar a completa aqui, aí voltou o termo, doação diretamente na declaração. Então, eu vou doar lá diretamente na declaração. Então, apareceu o fundo da criança e adolescente e o fundo do idoso. Vou começar com o fundo da criança e do adolescente. Então, eu vou criar um novo, eu vou criar municipal, já que eu me interesso em doar pelo municipal. Então, eu vou começar, por exemplo, com a Rama Krishna lá. Observe que aqui o limite dela de 3% não é elevado, mas eu acho que todos nós podemos doar. Se todo mundo doar o seu limite, tenho certeza que as fundações, as entidades vão receber muito recurso. Então, o limite da Renata aqui é 344. Então, eu vou escolher um fundo municipal. Vamos supor, então, que eu vou escolher a Rama Krishna lá para iniciar. Minas Gerais, Betim. Então, eu escolho Betim. E o valor? Eu vou pôr metade, eu vou pôr em torno de metade para a Rama Krishna. Eu vou pôr R$200 para a Rama Krishna. R$200. Ok. Olha lá, o meu limite, vocês vão ver lá que o limite caiu para 144. Então, eu vou doar para um novo fundo. O limite agora é 144. Então, eu vou doar para uma outra entidade, que é a Fundação Sara. Fundação Sara, a Rama Krishna, só para completar, é uma entidade fantástica de Betim, que deu, ano passado, 7 mil cursos, e que a Dani é uma das consultoras da Rama Krishna. E a Fundação Sara, de Montes Claros e Belo Horizonte, eles estão construindo um hospital para tratar crianças com câncer de graça. Eles fazem, aqui em Belo Horizonte, eles recebem crianças e famílias que vêm aqui em Belo Horizonte tratar. Então, eles têm uma casa aqui, até perto de minha casa, aqui na cidade de Jardim, mas eles pediram esse ano para doar para Montes Claros, porque eles estão construindo um hospital lá de câncer, para tratamento de câncer, um hospital super fantástico, alta tecnologia. Você imagina o custo desse hospital, e para tratar a criança de graça. Então, esse grande hospital, então eles pediram para doar para a Fundação Sara de Montes Claros. Sara foi uma menina da CEMIG, que morreu de câncer, filha do nosso colega lá da CEMIG, e ele criou a Fundação Sara muitos anos atrás. Hoje, a Fundação Sara é uma potência e ele continua à frente da entidade e faz isso como um projeto assistencial. Então, vou ligar lá para Minas Gerais, município Montes Claros,
Montes Claros, onde está você? Montes Claros. Valor. O valor é o limite que me sobrou ali, ó, 144,49. Ok? Ok. Pronto, já doei tudo que eu tinha para o fundo da criança e adolescente. Agora eu vou doar para o idoso novo. Vou escolher também uma entidade, que no nosso caso lá do Rotary, a gente está apoiando o fundo do idoso de Ibirité, que tem a creche Bom Pastor, a Lar na Luz. Então, Minas Gerais, Ibirité. Vou doar todo o limite. Reparem que o limite é o mesmo do anterior, 344,49, que é o limite de 3% da contribuinte aqui. Então, 3, ok, pronto. Então, doei tudo que eu podia dar, tudo que eu podia doar para essas entidades, eu doei. Observem que, olha o que a Renata tem a restituir. Era 1.600, 1.596. Passou para 2.285, ou seja, tudo que ela vai pagar agora pelo DARF, ela vai receber de volta, ela vai ser restituída. Então, ela não vai, na verdade, ela simplesmente vai pagar agora e vai receber mais na frente. Então, ela não gasta nada em doar. Por isso que a gente diz que é sem custos para a pessoa. Então, ela só adianta o dinheiro. Então, ela paga e depois recebe. E aí a gente vai emitir os DARF. Então, a gente entra aqui embaixo, onde você emite. Ela tem o DARF do imposto de renda, que no caso dela não tem. Se ela, por exemplo, tivesse que pagar R$2.000 de imposto de renda, ia bater e ela ia pagar agora só 1.300, tirando uns 700, em torno de R$700. Então, ela vai receber a mais, e agora eu vou emitir o DARF. Então, o ECA aqui é o Fundo da Criança e Adolescente. Então, eu pego o ECA da Renata, porque se eu pegar um outro, por exemplo, se eu tentar pegar o Sebastião aqui, ó, ele vai falar aqui, ó, o DARF não é gerado. Você não tem valor de doação para gerar, é superior, você não pode doar. Tá bom, já sei que eu não posso doar, então vou pegar o DARF aqui da Renata. Aí ele imprimiu o DARF para mim. Observem só no seu caso, né? Que você está igual um contador fazendo declaração de um monte de gente. Quem faz sua própria não tem essa dúvida. Então, tem o DARF aqui de R$200 para o fundo de Betim, e aqui o segundo DARF de R$144,49 para o fundo de Montes Claros. Então, os meus DARF do Fundo da Criança e Adolescente está aqui. Eu vou pagar esses DARF e vou encaminhar para essas duas entidades. Por quê? Como disse a Dani, elas vão pegar esse DARF, vão mandar para mim uma chamada carta de destinação, onde eu vou assinar lá falando que eu quero doar aqueles R$200 e esses 144 para essas entidades. A Ramacrisa vai mandar R$200, uma carta, e a Fundação Sara vai me mandar uma carta de 144, mandar para a Renata, né? Então, agora fechou, imprimiu o DARF, paguei, eu vou lá na próxima, que é do Fundo do Idoso. Então, da Renata, eu vou lá, pronto, R$344,49 é o fundo do idoso que eu vou doar, então, para a creche Bom Pastor, lá, para o Lar na Luz. Pago e envio o e-mail para eles. Eu tenho um e-mail da falo, doei para vocês aí. Aí eles vão enviar a carta de destinação e eu vou assinar, devolver, e eles vão se comunicar com o fundo do municipal lá. É claro que se eu não fizer isso, não mandar para eles e tal, como diz a Dani, vai para o fundo municipal que vai dividir entre as entidades. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Então, espero que tenha sido útil aí para ajudar a quem não entende muito, igual eu, né, Dani, fazer isso, a declaração. Vocês viram, né, gente, que ele não entende, está fazendo declaração para a família inteira. Quem precisar fazer declaração pode pedir o Tião, que ele está habilitado aí, né? Habilitado a fazer declaração aí para a gente. Tem que interromper sua apresentação aqui, Tião. Gente, é muito importante. Interrompe aí, eu estou tentando interromper aqui. Se eu Você tem que interromper em cima. Em cima aí, tem uma faixinha. Stop share. Tá. Isso. Obrigado. Gente, é importante dizer uma coisa que... Por que as pessoas caem na malha fina? Primeiro, fazem a destinação, esquece de imprimir o DARF, esquece de pagar o DARF. Lembram lá no início que eu falei que a formação dos fundos por meio da destinação do imposto de renda é uma renúncia fiscal? Então,
você está devendo imposto de renda. Quando você deixa de pagar o DARF, você fica devendo imposto de renda. Então, a Receita vem atrás de você porque ela fala assim, aqui, você tinha que pagar R$100 do imposto, você pagou só 97, cadê os outros 3? Aí você, nossa, eu destinei e esqueci de pagar o DARF. Tá? Não tem outra possibilidade de cair na malha fina, se não seja por esquecimento. E tem muita gente que corre e faz a declaração, né? A gente está aí na segunda semana estamos na terceira, né, semana de março, tem gente que já fez a declaração está prontinha, mas aí deixa para enviar depois, ou enviou a declaração e deixa para pagar o DARF só lá no dia 30, esquece, tá? Então, essas são as principais condições que são falhas mesmo no processo, que a gente esquece de pagar, e às vezes o contador manda para a gente aquele tanto de guia, você recebe aquele monte de papel, você acha que são 2 DARFs iguais, aí paga só uma, não paga a outra. Então, gente, os maiores problemas acontecem quando a gente se propõe a fazer o processo, mas a gente não fecha. Então, eu falo que o processo da declaração ele só fecha quando eu pago o DARF. Então, não podemos esquecer de pagar o DARF, tá bom? E aí, estou aberta para perguntas, Lúcio.